Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, abre minhas irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 8, e do verso 4 em diante. Atos dos Apóstolos, 8, 4, para a glória de Deus. Quem achou diz aleluia. Vamos lá, meus irmãos, abre a sua Bíblia Sagrada. Estamos dentro da continuidade da grande campanha de cura divina, porque eu sou o Senhor que te sara. São todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. E eu não, meus irmãos, quem está enfermo, quem está necessitado, pode vir buscar a sua bênção, o seu milagre e a sua libertação. Mas o povo, meus irmãos, hoje parece que não está mais doente, né? Prefere ir ao hospital, prefere ir ao centro de macumba, prefere ir ao agoureiro, prefere ir a cartomante de que buscar a Deus, porque se vier na igreja de Deus, meus irmãos, tem que receber o evangelho de Deus, largar o mundo, o pecado, a transgressão e o mundanismo. E muita gente não quer, pastor Josué. Muita gente quer continuar no mundo, né? Muita gente quer continuar da sua forma, da sua maneira, mas não, meus irmãos, o evangelho de Deus, aleluia, tem, meus irmãos, ensinamento, tem uma doutrina, tem uma palavra, tem um conselho sobre a sua alma e sobre o seu coração. Não pode entrar dentro do evangelho de Deus e não ser transformado pelo evangelho de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. O evangelho de Deus veio para transformar a nossa alma. O evangelho de Deus veio para transformar o nosso coração. O evangelho de Deus veio para fazer-nos novas criaturas. Se formos para a gente adentrar o evangelho de Deus e continuar da mesma forma que a gente entrou, então não teve eficácia, não teve efeito, não teve purificação, não teve lavagem, e justamente não é este o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele muda, ele transforma, ele purifica. O evangelho de Deus, aleluia, te alinha justamente na estrada divina e celestial. Quem crê diz aleluia. E só pode receber por meio da fé. Algum disse, eu não vou, não vai porque não tem fé. Um disse, eu não obedeço, não obedece porque não tem fé para obedecer. Não tem fé, que é gadiano. Entende? Grande multidão de Deus diz, não aceita. Não aceita porque não tem fé. Não é para aquele que quer, nem para aquele que corre, mas para aquele que Deus usa de misericórdia. Entende ou não entende? O evangelho de Deus é recebido por fé, não por emoção. Não porque quer. Não é recebido por fé aos escolhidos, aos eleitos. Você disse, eu não quero ter outro lá na África do Sul. Lá no subúrbio, na favela da África do Sul, disse, eu quero. Observe. O doutor disse, eu não quero. O mendigo disse, eu quero. Entende ou não entende? O grande disse, eu não quero. O outro disse, eu quero. O rico disse, eu não quero. O pobre disse, eu quero. Né? O disse, eu não quero. O vizinho do senhor disse, eu quero. Entende ou não entende? Ele vai para o céu e você perece. Entende? Porque o evangelho de Deus é para quem é escolhido de Deus. Muita gente disse, eu não aceito. Não aceita porque não é de Deus. Aquele que não é de Deus não pode aceitar o evangelho nem receber o evangelho. Somente os que são de Deus. Vamos ler, meus irmãos. Pega a sua Bíblia, estende para o céu e fala, Senhor Jesus, Senhor, eis em minhas mãos a sua palavra, que é poderosa para me abençoar nesta noite. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor, conforme a sua palavra. Vamos ler, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos 8:4, que diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos saíram gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Só até aí, meus irmãos, pode tomar o seu assento. Estende a mão direita para o céu, fala, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra de bom grado ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Observe, meus irmãos, que Estevão, o primeiro mártir cristão, pereceu ali naquele dia, né? E para muita gente, ser um mártir, né,
morrer em prol do evangelho, morrer em prol de ser uma testemunha, para muita gente é perca, mas dentro do cristianismo é uma grande bênção divina. Estevão perdeu a sua vida naquele dia, e a igreja então foi dispersa aos quatro cantos da terra. E observe que Filipe, o diácono, né? Então ele saiu, correu, né? Se dispersou e foi para o norte, foi para Samaria. Samaria era uma cidade mista, gentílica, era meio mista, um pouco de judeus e um pouco de outras países mais, de outras regiões, de todas as partes, ali das proximidades de Israel. Só que Filipe, meus irmãos, era um daqueles 7 que foram escolhidos como diácono, para dar assistência às viúvas. Então era um homem piedoso, era um homem de fé, e um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, uma coisa que agrada a Deus, talvez mais do que todas as coisas, é ser um homem piedoso. Você pode até ser justo e agradar a Deus, mas se for piedoso, é melhor ainda. O homem piedoso é o homem que tem um coração quebrantado, que tem um sentimento pelas vidas, pelas almas e pelas outras pessoas também. Mas hoje, meus irmãos, esse tipo de gente no patamar, na categoria de Filipe, está faltando. As pessoas estão em desamor, em briga, em contenda, com os corações endurecidos, aleluia, que não pode penetrar a graça de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Talvez esse seja o maior pecado no mundo, é o homem e a mulher que tem o coração endurecido. Observe, a mulher que tem o coração endurecido, não pode ser cheio do Espírito Santo de Deus como era Filipe, o diácono evangelista. Era um homem piedoso, era um homem bom, era um homem humano, era um homem que tinha um coração quebrantado, que sabia ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O homem quebrantado, o homem piedoso, ele enche a sua alma, ele enche o seu coração, ele enche o seu corpo com o Espírito Santo de Deus, até transbordar pelas beiras. Mas o homem com coração endurecido, o homem com coração pertinaz, o homem com coração rebelde e desobediente, ele continua sendo vazio. Muita gente diz: mas eu sou mais esperto do que você, mas você é vazio. Alguns dizem: não, mas eu sou mais inteligente do que você, mas você é vazio. Outro disse: não, mas a minha igreja é melhor do que a sua, mas você é vazio. Outro disse: não, mas eu sou muito mais esperto, muito mais inteligente do que você. A sua inteligência, a sua esperteza não vai valer de nada, porque você é vazio do Espírito Santo. O homem que é cheio do Espírito Santo é este que tem a intimidade com Deus. O homem que é cheio do Espírito Santo é este que tem crédito com Deus. O homem cheio do Espírito Santo é aquele que tem intimidade com Deus. Não adianta orar se for vazio, não adianta jejuar se for vazio. O homem tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, como era o diácono Filipe. Observe, o que adianta, meus irmãos, ser isto e aquilo, texto, ser pastor, cantor, né? Ser grande, mas não ser cheio do Espírito Santo, né? Temos muitas igrejas hoje, temos muitos e muitos cristãos hoje, temos muitos e muitos pastores hoje, mas a maioria vazios. A maioria vazios. As pessoas dizem: eu não posso obedecer esse tipo de evangelho, mas é vazio. O outro disse: eu não posso obedecer esse tipo de doutrina, mas é vazio. O outro disse: eu não posso receber este conselho, mas é vazio. Não adianta nada você, aleluia, não obedecer desta forma e daquela maneira e ser vazio, meus irmãos. O outro disse: não precisa disso, mas você é vazio. O que adianta? Não adianta de nada. Não posso obedecer dessa forma, mas é vazio. E o que adianta? Não adianta nada. É lata seca, é como um tino que tine, né? Não faz nada, só faz barulho. Mas Filipe não, meus irmãos. Filipe era um homem piedoso. Filipe era um homem bondoso.
piedoso, era um homem honesto e era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, as 5 virgens prudentes subiu no arrebatamento da igreja, porque as 5 que eram imprudentes não puderam subir, mas as 5 que tinham o Espírito Santo de Deus, então subiram, porque eram cheia de Deus e do seu Espírito Santo. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Quando Deus te dá o Espírito Santo, Ele está te dando crédito. Entende? Quando Deus retém o Espírito Santo, Deus não te está dando crédito. Você não tem confiança em Deus. E Deus não tem confiança em ti. Entende? Então as pessoas têm que ter esse entendimento e esse discernimento. Se você é vazio, é porque Deus não confia em ti. Se você é vazio, é porque você não tem crédito com Deus. A sua oração é inoperante, porque você não tem crédito. As pessoas vazias não têm crédito. As pessoas vazias não têm intimidade. As pessoas vazias, Deus não confia nele. Entende? A sua oração não pode subir. O seu jejum é um jejum falido. As suas orações são orações falidas. E as pessoas são vazias porque são pessoas pertinentes, porque são pessoas rebeldes, porque são pessoas desobedientes. Ele acha que ele é esperto mais do que o pastor. Ele acha que ele é esperto mais do que os obreiros que estão aqui há 10, 15, 20 anos buscando a Deus. Ele acha que ele é mais esperto do que todas as pessoas. E com as suas expertises, você pode conseguir casa, carro, dinheiro, pode conseguir o mundo, mas não consegue a unção do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O primordial, o essencial, a riqueza, a preciosidade do crente é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nada adianta dizer, eu sou cristão, se não tiver a porção dobrada da graça, do poder e da unção do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Quando eu nasci no Evangelho, meus irmãos, há 30 anos atrás, nem lembro mais, mas foi muito tempo. Nós tínhamos muitos obreiros nas igrejas, mas 90% dos obreiros eram cheios do Espírito Santo. 90%. Não tinha medo de demônio, nem de macumba, nem de enfermidade, nem de câncer, nem de nada. Um tempo desse, tinha uma mocinha cancerosa lá no Pessu. E só tem uma mocinha cancerosa lá no Pessu. Vamos chamar os pastores para orar, pastor Josué. E os pastores foram. A menina ficou no quarto, eles ficou com medo do câncer e ficou lá na sala. Eles foram orar pela menina, pela cancerosa, pela mocinha cancerosa. A mocinha ficou no quarto e os pastores ficou lá na sala, com medo do câncer passar para eles, com medo do câncer pegar eles. Aí nós fomos também orar. Disse, cadê a menina? Está no quarto? Disse, vamos lá. Mas não, vamos lá no quarto, orar por ela, botar a mão na cabeça dela, botar a mão em cima do câncer. Aleluia. Mas é perigoso, o pastor disse, então não adianta. Quem tem medo de ir para a guerra, tem medo de morrer, não pode ir para a guerra. Se nós estamos na guerra, porque nós não temos medo de morrer. Não temos medo do câncer, nem do demônio, nem do principado, nem da legião, nem do macumbeiro, nem de nada. Porque o poder do Espírito Santo que está em nós, e nós sabemos disso, é mais poderoso do que todos os males que existem nesse mundo. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. E Filipe era um homem cheio de fé. Observe. Cheio de fé. A fé é a confiança que você tem em Deus, que aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você prega, Deus vai fazer e vai realizar. Isso é fé. Aquilo que se ora, Deus vai realizar. Aquilo que você prega, Deus vai realizar. Aquilo que você ordena, Deus vai fazer. Esse era o tipo de fé que tinha no coração do diácono evangelista Filipe. E ele foi escorraçado, né, de Jerusalém e tomou a posição ao norte, foi em Samaria. E observe que em Samaria ele começou a pregoar o evangelho. Fazia sinais, prodígios, maravilhas, curava os enfermos e expulsava os demônios e apregoava o evangelho do reino de Deus, o mesmo evangelho que Cristo Jesus pregava também, porque ele fazia os milagres e sinais, porque era cheio de fé. Era cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como cheio de fé se for vazio. Entende ou não entende?
Se você perguntar a um cristão, você tem fé? Ele diz, eu sou cheio de fé. Então ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Não pode você ter fé vazio do Espírito Santo. Quem tem fé é porque está cheio. Quem tem fé é porque está transbordando. Quem crê em Deus é porque está cheio até a tampa. Não tem como você dizer, eu tenho fé, se você está vazio. Muita gente está com essa falsa ilusão em seus corações, dizendo, eu creio, mas é vazio. Então você não crê na realidade. É só um teatro, é só a ilusão do seu coração. Entende? Porque se você crê, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não tem uma fé dividida além aquém do Espírito Santo. A fé está intimamente ligada. A fé é uma irmã siamesa com o Espírito Santo. Se há o Espírito Santo, tem fé. Se tem fé, tem o Espírito Santo. Não pode ter fé sem o Espírito Santo e nem ter o Espírito Santo sem fé. Não pode dividi-los a fé do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. E Felipe era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé também. Por isso ele apregoava a palavra de Deus, expulsava os demônios e curava os enfermos. Porque a fé que ele tinha era trazida ao seu coração, era colocado em sua boca através do Espírito Santo de Deus. Observe. E assim também era Moisés, né, meus irmãos? Era um homem que estava armado com a palavra de Deus e com o poder de Deus também. Observe. Quem está armado com a palavra de Deus, obtém o poder de Deus. Da mesma fé que você não pode dividir a fé do Espírito Santo, você não pode dividir o poder de Deus da palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus tem poder de Deus. Quem tem poder de Deus é porque obedece a palavra de Deus. Quando você vê um crente vazio, é porque é rebelde em relação ao Evangelho. Quem sabia disso aí? Só missionária. Só missionária. A palavra te traz poder. A obediência à palavra te traz poder. O exercício à palavra te traz poder. O Espírito Santo de Deus é poder de Deus que vem através da palavra. Quem obedece ao Evangelho é cheio de poder, é cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem é cheio de poder é porque obedece a palavra de Deus. Quando você vê um crente vazio, pode dizer na sua cara, ele é um rebelde. Desse jeito. Ah, pastor, não sabia disso. É porque você está novinho ainda, mas você chega lá. Todo crente obediente ao Evangelho é cheio da palavra de Deus, é cheio do poder de Deus. Assim como Moisés era. Deus falava, Moisés, fala isto. Moisés falava, à medida que ele falava, o poder de Deus se manifestava. Da mesma forma era Filipe. Da forma que Filipe falava, Deus então cooperava com o Evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Então, meus irmãos, se nós não temos poder de Deus em nossa igreja, é porque somos rebeldes ao Evangelho, não estamos vivendo o Evangelho, não estamos praticando o Evangelho, não estamos amando o Evangelho, não estamos associados com o Evangelho. Quem é sócio do Evangelho tem poder do Espírito Santo de Deus, expulsa o demônio e cura os enfermos também. Quem sabia disso diz aleluia. Muita gente sabia disso, agora sim estão aprendendo, né, meus irmãos? Mas vocês são novinhos ainda, vocês vão aprender mais e mais e mais. Então, muita gente disse, eu creio, mas não tem poder. A fé é morta, é inoperante. Não existe uma fé inoperante. Não existe uma fé morta. A fé, ela busca aquilo para que ela foi enviada. A fé faz aquilo para o qual ela foi enviada. Não existe uma fé inoperante. Não existe uma fé morta. A fé é positiva, a fé é ativa, a fé é poderosa, a fé vai atrás da bênção, a fé atrai um milagre, a fé faz sinais, a fé faz prodígio e a fé faz maravilha de tal forma e de tal maneira que o crente vive de milagre em milagre, de fé em fé. Entende? O crente vive de fé em fé. Quando a Bíblia diz que o crente vive de fé em fé, a Bíblia está dizendo que o crente vive de milagre em milagre em milagre em milagre. Mas muitos crentes hoje dizem, não existe mais milagre, acabou. Pode botar ele junto com os ímpios.
Pode botar ele junto com os beberrões de cachaça, que é a mesma coisa. Eles são religiosos. Mais nada. Talvez o beberrão de cachaça tenha mais fé do que ele. Talvez os ímpios, aleluia, pode até ter um relampejo de fé melhor do que o dele. Meus irmãos, o crente tem que crer em Deus, que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus cruza enfermo, que Deus expulsa os demônios, que Deus transforma a nossa vida, que Deus abençoa, faz milagre, faz sinais, faz prodígio, faz maravilhas. Um dia desse eu estava pensando, eu digo, rapaz, eu sou a pessoa mais mole do mundo. Não tem um cara mais mole do que o baiano, o Gersino. Por quê? Tem gente que passa anos e anos e anos vivendo sem Deus. Sem um milagre de Deus. Tem gente com mais de 100 anos que viveu toda a sua vida sem milagre, sem sinal, sem prodígio, sem maravilha. Eu passo 2 dias sem vir na igreja, estou quase morto. Eu passo 2 dias sem orar, já estou quase morto, todo morrendo. Aleluia, tem que orar e receber um milagre. Todo dia, toda hora, eu tenho que receber um milagre. Se não receber, eu morro. Eu não estou entendendo. Aí. As pessoas não vão na igreja, as pessoas não amam a Deus, as pessoas viram as costas para Deus, as pessoas xingam a Deus, as pessoas não querem saber de Deus e estão vivendo tranquilamente. Eu digo, não, é um artista. Só pode ser um petista, não é possível. As pessoas não gostam de Deus, as pessoas renunciam a Deus, está vivendo tranquilamente. Se eu ficar um dia sem Deus, já estou debaixo dessa de palmos. Eu digo, mas rapaz, como que tem um caba mole igual eu? Eu acho que se eu não orasse, nem almoçar, não tinha dinheiro para almoçar. Eu não estou entendendo, não é? Se não fizer uma oraçãozinha de manhã, não tem. Chega meio dia, não tem. Cadê o dinheiro para almoço? Não tem. E tem gente que vive anos, décadas e séculos sem Deus, longe de Deus, distanciado de Deus, aleluia, só, meus irmãos, na ilusão, aleluia, e vive tranquilamente. Eu só vivo de fé em fé. Se não tiver milagre, não tem como eu sobreviver. Só sobrevivo porque Deus opera dia após dia e noite após noite. Palmas de vitória. Os milagres que Filipe fazia assombrava o povo, atraíam o povo e alegrava o coração do povo, porque o povo sabia que Deus estava operando, Deus estava fazendo. Tem igreja, meus irmãos, que passa 2, 3 décadas sem milagre, sem sinal, sem prodígio, sem maravilha. Eu digo, meu Jesus, eu não aguento não, eu quero ir embora, eu quero logo morrer. Passa meses e meses e meses, nenhum sinal, sem nenhum prodígio, sem nenhuma maravilha, sem Deus operar nada. Eu prefiro a morte do que ficar num lugar desse. Quem está entendendo diz aleluia. Tem igreja, não estou falando de ímpio não, eu estou falando de igreja. Tem igreja que passa meses e anos sem ver um sinal, sem ver uma cura, sem ver uma libertação, sem ver uma transformação, sem ver Deus operar absolutamente nada. Está errado, meus irmãos. Deus é Deus de sobrenatural, Deus é Deus de milagre. Se Deus se manifestar aqui agora, já Deus operou vários milagres. Se você fizer uma oração e Deus se manifestar sobre a vida, já Deus operou vários milagres. Entende ou não entende? Deus é sobrenatural, Deus é Espírito, Deus é poder, Deus é cura, Deus é graça, Deus é amor, Deus é livramento. Não tem como Deus manifestar sobre a sua vida se você não receber vários e vários milagres instantaneamente. Quem está entendendo? Entende ou não entende? E assim, os milagres de Filipe, né, deixavam o povo assombrado, mas também atraíam o povo. E o povo dava ouvido à sua voz e à sua pregação, porque Deus cooperava com sinais, prodígios e maravilhas, a sua pregação, mas era o evangelho que trazia a fé. Porque diz a Escritura que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pelo ouvir a palavra
de Deus, a fé salvadora adentrava aos ouvidos, descia até os corações dos samaritanos, porque, meus irmãos, estava sendo pregado o evangelho de Cristo Jesus. A pessoa de Jesus de Nazaré era apresentado aos samaritanos. Os samaritanos, você não conhecia Jesus, represento ele hoje ele é a sua bênção, é a sua cura, é o seu salvador, é o seu remedor, é que aquele que vai transformar a sua vida e vai te encher com o Espírito Santo e vai te salvar dessa vida de pecado e vai transformar a sua alma. Só ele pode fazer isso em sua vida. O samaritano criam em sua alma, em seu coração e recebiam a pessoa de Jesus de Nazaré. Entende? A palavra era pregada, Cristo era pregado. O evangelho, meus irmãos, não tem duas funções no evangelho. Só tem uma função no evangelho. Você é pregoar a Cristo Jesus com o seu evangelho. Se você distorcer isso aí, então a igreja morre. Não importa quantos você tem na igreja. Pode ser 2 ou 3. Se você pregar Cristo Jesus, ela continua viva. O Espírito Santo continua fluindo e caindo sobre ela. Não adianta uma multidão. Se você não prega Cristo Jesus e o seu evangelho, a multidão morre. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1 milhão. Morrem todos, sem exceção de nenhum. Agora, se você prega o evangelho, né? Então observe que o Espírito Santo cai sobre 10, sobre 2, sobre 3, não importa o tanto, o Espírito Santo está patente. Teve agora um culto, eu acho que foi no estádio, acho que era da Igreja Universal. Uma grande multidão, tinha ali por menos uns 30, 40 mil pessoas no estádio. Não sei se o pastor viu, pastor Fernando. Foi agora, acho que semana passada. Aí levaram uma mulher lá do candomblé, da Umbanda, sei lá, de um... E deram uma oportunidade para ela. Ele disse, olha, que alegria eu estar juntamente com vocês, porque o nosso Deus é o mesmo. Ai, né? Quem está entendendo diz aleluia. Aí não, meus irmãos, o nosso Deus é Jesus de Nazaré. O Deus deles é Satanás. Simples assim, meus irmãos. É trevas e luz. Aí as pessoas dizem, não, mas o Deus do macumbeiro é o meu, o Deus desse é o meu, então seu Deus é Satanás. O nosso Deus é luz, o nosso Deus é graça, o nosso Deus é amor, e 3 vezes santo. O Deus deles são os demônios, os principados, as legiões. É treva, é mal. Então não existe essa, meus irmãos. Colocar uma macumbeira com o microfone e dizer, não, nosso Deus é o mesmo. Nós estamos associados, você está associado com Satanás, com seus demônios. Eu não estou associado com isso. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, não sou das trevas. Você é das trevas. Quem está entendendo diz aleluia. Mas nem pode pregar mais isso, viu, missionária Priscila? Você vai botar na internet, o pastor vai ser preso. Porque não pode mais pregar a verdade no Brasil. Quem está sabendo? Se pregar a verdade, prende. Porque agora, né, virou um discurso de ódio você pregar a verdade. Agora é ódio contra as demais pessoas, né? Se você pregar a verdade. Mas se eu não pregar a verdade, como eles vão se libertar, pastor Fernando? Não tem como eles se libertar. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a própria pessoa de Cristo Jesus. Eles têm que conhecer Jesus e têm que conhecer que Satanás é do mal, é das trevas. Tem que conhecer a verdade, tem que conhecer a bondade, tem que conhecer a luz, tem que conhecer aquilo que é bom. Aleluia. Mas agora as pessoas estão colocando na mesma cesta os maus com os bons, os ímpios com os santos. As trevas e a luz não dá, meus irmãos, para acessar. Trevas e luz no mesmo lugar. Aqui tem luz, porque essa luz está acesa. Mas se você apagar ela, as trevas entram. Não tem como você associá-las. Dizer, vou colocar no mesmo cômodo, no mesmo quarto, no mesmo apartamento, no mesmo lugar. Trevas e luz juntam uma com a outra. Não, se uma sai, uma outra entra. Se a outra entra, a outra sai. Assim é Jesus de Nazaré e Satanás. Se Satanás entra, Jesus sai. Se Jesus sai, então Satanás entra. Entende ou não entende?
Eles não se associam, não podem estar no mesmo lugar. São inimigos, meus irmãos. São contrários. Entende? É tão fácil o evangelho, né, meus irmãos? Algumas pessoas dizem, pastor, eu não sei como é tanta igreja que eu não sei para onde seguir. Ah, meus irmãos, é tão fácil. É a coisa mais fácil. Hoje, você discernir o evangelho. Então, por isso que a fé salvadora, né, caía sobre os corações dos samaritanos. Não só por causa dos milagres, mas porque eles ouviam uma palavra verdadeira, uma palavra de fé, uma palavra ungida. Não recebiam nesse evangelho misto, falsificado como tem hoje. O nosso Deus é o seu Deus. Não, meus irmãos. Se eles querem, se os ímpios querem o nosso Deus, então tem que vir para cá. Tem que vir para o nosso lado. Tem que adentrar o evangelho, tem que receber o evangelho e tem que amar o evangelho. Não é discurso de ódio. É fazer a separação de águas e águas, de luz e de treva, do que é santo, do que é profano, do que é Deus, do que não é, do que presta, do que não presta. Entende? É só fazer separação. Não se faz separação do cidadão dos criminosos. Os criminosos não têm que estar presos, os cidadãos não têm que estar livres. Não se faz separação também. Tudo tem que ser separado. Você não faz separação das suas amizades. Diz, não, essa aqui é uma gente boa, sua amizade, aquela gente ruim, deixa ela para lá. Você não faz separação das amizades. Da mesma forma, você é livre de todo mundo. Cuidado, viu? Cuidado com as más amizades. Assim também somos nós. Nós temos que fazer separação de coisas e coisas e coisas, porque o nosso Deus é um Deus de santidade e de separação. Deus não coloca tudo. Diz a palavra de Deus, e outra vez conhecereis aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença grande daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. E o diácono Felipe, o evangelista Felipe, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, operava sinais, prodígio e maravilhas, e as pessoas recebiam o evangelho da graça e da salvação, e as pessoas depois, através da posição da mão de Pedro e João, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é quem faz a separação daquele que vai subir e daquele que vai descer. Entende? Deus é o Deus da separação. Por isso foi criado o inferno. Se Deus não fosse o Deus da separação, não existia inferno. Não existia céu. Todos iriam para o mesmo lugar. Deus criou o inferno para fazer separação entre santos e ímpios. Entende? Por isso foi criado o inferno. Não foi criado exclusivamente, primariamente para os homens. Foi criado para Satanás e seus anjos. Mas aí, infelizmente, os homens vão ter que ser lançados lá também. Por quê? Porque não são bons, não são honestos, não receberam o evangelho. Não são homens verdadeiros nem genuínos, são mentirosos, arrogantes. Não são homens cheios do Espírito Santo. Que não é cheio do Espírito Santo, não tem outro lugar. Não foi criado exclusivamente para os homens. Mas os homens participarão do inferno, porque tomaram partido na mesma rebelião que Satanás. Mas, meus irmãos, ainda existe o Evangelho do Deus vivo para nos guiar, aleluia, às mansões celestiais. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré.